E aí, galera, beleza? Vamos para mais uma aula de história. Muita atenção, bem atentos. Hoje vamos falar sobre... Atenção, atenção! Hoje vamos falar sobre... Nosso assunto hoje é Congresso de Viena e Santa Aliança. Lembrando que o Congresso de Viena ele foi formado logo após a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Leipzig em 1813. Então aí a gente tem o Congresso de Viena entre 1814 e 1815, sua permanência de 1814 a 1815. Muito atentos aí, porque a gente tem de informações sobre o Congresso de Viena e Santa Aliança. Vamos lá? Próxima tela. Então aqui, nessa tela, ele diz assim, após a derrota francesa, claro, a derrota de Napoleão Bonaparte, principalmente, organizou-se o Congresso de Viena. Então a derrota dele se deu em 1813, o Congresso de Viena teve sua existência entre 1814 e 1815, como nós havíamos comentado, com representantes das principais potências que derrotaram Napoleão Bonaparte. Então nós temos representantes da Rússia, da Áustria, da Prússia, da Inglaterra. É claro que participou ao Congresso de Viena outras nações, também a França fez parte, mas aí ao Congresso de Viena estes tinham um peso maior. Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra. Se a gente pegar as primeiras letras, vai formar a turma do Rapi. A turma do Rapi é a que teve maior peso dentro do Congresso de Viena. Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra. A turma do Rapi. Turma do Rapi. Beleza? Vamos seguindo lá. O que mais que eu tenho? Essas potências eram absolutistas. Com exceção aí de quem? De quem? Com exceção de quem? Eu não posso esquecer, a exceção aí é dada a nada mais, nada menos ao nosso amigo, nada mais, nada menos ao nosso amigo, quando Napoleão Bonaparte subiu ao poder, ele, claro que interrompeu todo aquele processo de 10 anos que estava a Revolução Francesa, que era contra o antigo regime, ou seja, o absolutismo. Agora, o que acontece após a queda de Napoleão Bonaparte? Retorna o absolutismo, e aí, quer dizer, a tentativa de retorno ao absolutismo. Vou repetir, a tentativa de retorno ao absolutismo. E volta com quem? Volta aí com esses que vão impor. Rússia, Áustria, Prússia, a Inglaterra, que não era absolutista. Outro fato aqui que é importante, a Inglaterra, a Revolução Francesa foi no século XVIII. A revolução que derrubou o antigo regime na Inglaterra foi no século XVII. Outro fato importante, a Inglaterra tem o início da Revolução Industrial no século XVIII. Então são informações importantes que fica mais fácil para o nosso entendimento dessa posição do Congresso de Viena. Outra questão que eu também considero de grande importância nisso que nós estamos comentando, com relação a todos estes fatores que levam essa imposição. Por que eles queriam impor nesse momento? Por que impor o absolutismo neste momento? Então, o absolutismo ficou muito tempo no contexto da história. Então, ele não termina apenas com essa revolução, com a Revolução Francesa, a força dos iluministas, a burguesia não queria, não desejava, Então, ele perdurou por um longo tempo e depois ainda teve o tempo da resistência, que a gente conta aí através do Congresso de Viena e posteriormente da Santa Aliança. Vamos lá, seguindo. Então, assim, gente, eu gosto de contar para vocês e gosto de falar que qual que era o objetivo do Congresso de Viena. Então, era muito simples. Era restabelecer o absolutismo, voltar ao absolutismo, restabelecer, planejar, organizar o absolutismo novamente. Então, o objetivo desses países era conter o avanço napoleônico, porque o avanço napoleônico
foi um dos fatores. Mas o que mais eles queriam? Os países absolutistas não queriam uma revolução em seu país aos moldes da Revolução Francesa. Então, eles não queriam a revolução que aconteceu na França que acontecesse nos demais países, né? Nos demais estados. E a Inglaterra, que já não mais adotava o absolutismo, queria continuar sendo hegemônica na Europa, ou seja, ela queria continuar o crescimento, o desenvolvimento, tomando o mercado, principalmente o mercado comercial, e daqui a pouquinho a gente vai falar da questão da própria Revolução Industrial. Ela não queria. Né? Então aí o Império Francês e Napoleão representavam uma ameaça que deveria ser combatida. Mesmo o final de Napoleão Bonaparte, mesmo a perda de Napoleão Bonaparte, eles não queriam que Napoleão Bonaparte tomasse esse fator. Veja que quando se tem em 1813 a perda de Napoleão Bonaparte na Batalha de Leipzig, e ainda não é a última batalha que Napoleão enfrentou, que foi a Batalha de Waterloo. Na Batalha de Waterloo que tivemos o término definitivo da Era Napoleônica. Porém, temiam as demais nações que Napoleão Bonaparte galgasse outros territórios, que expandisse a Era Napoleônica para outros territórios. Então, isso aí é um fator importante que nós estamos já alertando para saber o que acontece, por que da imposição desse Congresso de Viena. Seguindo, próxima tela. Das várias decisões tomadas no Congresso de Viena, podemos destacar as seguintes. Então, a primeira lá. A França deveria pagar uma indenização de 700 milhões de francos em ouro aos vencedores. Então, veja só o que acontece. O Congresso de Viena, ele começa a representar uma afronta para a França. Então, a França, agora, pelo Congresso de Viena, ela começa a perder os seus territórios, ela terá que pagar indenização, ela começa a sofrer todas as ações que foram dadas quando da Era Napoleônica. Então, a primeira está aí, a França deveria pagar uma indenização de 700 milhões de francos, correspondente a esse valor em ouro, aos vencedores. Quem? A turma do Rapi. Então vamos lá, próxima tela. Próximo itemzinho que é importante, o que foi determinado pelo Congresso de Viena. A França seria ocupada pelos países vencedores e seria obrigada a devolver territórios conquistados desde 1792. Então lembra lá, eu tenho em 1789, 1789 a 1799, eu tenho a Revolução Francesa. Em 5 de novembro de 1889, o que eu tenho lá? Eu tenho de 1799, desculpe. Eu tenho a Revolução, o fim da Revolução Francesa e início da Era Napoleônica. Então, esse período de 1792 está dentro da Revolução Francesa. Então, a França deve devolver territórios que foram anexados a ela nesse período de Revolução Francesa. As fronteiras antes da Revolução Francesa seriam restauradas. Então, percebe que nós estamos voltando aos padrões absolutistas. A França, que galgou espaço, ela começa a perder espaço, e aí é uma preocupação. Vamos ver o que mais acontece. Então, veja só, a França percebendo, gente, essa derrota, o que ela vai propor? Através do seu ministro Talleyrand. Ela vai propor a reinstalação dos legítimos soberanos aos tronos europeus. Ou seja, o princípio da legitimidade. Ou seja, devolver o que não era da França quando foi anexado por Napoleão Bonaparte. Olha, estamos devolvendo, beleza, e vocês não precisam invadir territórios que já eram nossos. Estamos devolvendo territórios que, Então, isso daí gera um certo desconforto,
se tivesse que tomar o território, certamente ia tomar o território e anexar terras que não estavam aí nesses limites. Então, o princípio da legitimidade era tornar as coisas legítimas. Perseguição aos ideais republicanos e revolucionários, aí mais uma imposição do absolutismo. Uma nova divisão do território europeu seria feita em benefício das potências vencedoras. Quem é as potências vencedoras? A turma do RAP, Rússia, Áustria, Prússia e a Inglaterra. E o equilíbrio europeu? Claro que quem queria tirar mais vantagem a esse equilíbrio europeu? A dona Inglaterra. Quem mais queria tirar vantagens? A dona Inglaterra. Seguindo lá. Ainda, o restabelecimento da paz entre as potências europeias. Restabelecimento da paz, ou seja, da imposição do absolutismo. E aí, para impor todas as determinações do Congresso de Viena, foi criado a Santa Aliança. A Santa Aliança tinha um poder militar de impor, de colocar tudo que for determinado no Congresso de Viena, ser colocado aí dentro desse princípio. Dentro da imposição, isso é a Santa Aliança numa questão militar. Vamos lá? Santa Aliança. No que diz respeito à Santa Aliança, a Santa Aliança foi formada por iniciativa do imperador russo. O exército formado pela Santa Aliança tinha como objetivo principal reprimir movimentos revolucionários e nacionalistas, ou seja, impor o absolutismo. E aqui a gente vai falar de dois princípios. O princípio da intervenção e o princípio da não intervenção. O princípio da intervenção entra a Rússia, a Áustria e a Prússia. O princípio da não intervenção foi proposto por quem? Pela Inglaterra. Por que a Inglaterra não queria intervir militarmente? Ela não queria intervir militarmente porque quando ocorresse a intervenção militar, ela passa a perder espaço comercial. Como é que ela age militarmente e depois ela quer fazer negócios comerciais, ela quer fazer relações comerciais? Não tem como. Então, para a Inglaterra, o princípio primordial seria qual? O da não intervenção, o da não intervenção. Então, aí fica fácil a compreensão do princípio da intervenção, questões absolutistas, e o da não intervenção, por conta de prejuízos com relação às consequências da intervenção. E aí a Inglaterra foi favorável à não intervenção. Próxima tela. Dentro da Santa Aliança, eu gosto de comentar a formação dela. Então, ela formou os períodos, as alianças. Tem uma tríplice aliança, a Rússia, a Áustria e Prússia, a turma do RAP. Na quádrupla aliança, eu tenho a turma do RAP, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra. E numa quíntupla aliança, eu tenho a turma do RAPIFE, ou seja, Rússia, Áustria, Prússia, Inglaterra e França. Entre a quádrupla e a quíntupla aliança, a gente começa a perceber o próprio fim do Congresso de Viena. O Congresso de Viena ele tem o seu fim quando nós percebemos a saída da Inglaterra e a saída da Inglaterra e a entrada da França. Então, esse é o momento que nós presenciamos o final do Congresso de Viena. Tudo bem? Então, tríplice aliança, Rússia, Áustria e Prússia. Quádrupla aliança, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra. Quíntupla aliança, Rússia, Áustria, Prússia, Inglaterra e França. Tudo bem? Belezinha? Tranquilinho aí, galera? Recapitulando, dentro da Santa Aliança, nós vamos ter dois princípios. O princípio da intervenção militar, os países que estiverem com o seu absolutismo a perigo, que precisa ser restabelecido, a retomada do absolutismo. Então, tem-se o princípio da intervenção militar. O princípio da não intervenção é proposto pela Inglaterra, em que ela bate que não deve ter uma intervenção
uma intervenção militar proposto pela Inglaterra. É óbvio, a Inglaterra não queria perder o espaço comercial, as relações comerciais que tinha com o resto do mundo. Beleza? Tranquilinho aí, meus povos e minhas povas? Aparentemente, as forças conservadoras e absolutistas haviam triunfado, pois a Santa Aliança conseguiu reprimir revoluções nacionalistas na Grécia e na Hungria. No entanto, os movimentos revolucionários inspirados no liberalismo de 1820, 1830 e 1848 revelaram as forças das ideias liberais. Então, por mais que elas tenham resistido, impostos, enfim, elas tiveram ainda outras revoluções que nós chamamos de revoluções liberais, principalmente a de 1830 e 1848. Essas revoluções, elas vieram para, de fato, encerrar toda a proposta absolutista. Fim, de fato, do antigo regime, chamado então de absolutismo. Beleza? Tranquilinho, galera? Gente, fico tranquilo de chegarmos até aqui. Então, a gente falou de uma Revolução Francesa que levou 10 anos, nós falamos de nós falamos das fases da Revolução Francesa, a Revolução que serviria, ela foi inspiradora dos movimentos que viriam posteriormente, de movimentos liberais que vieram posteriormente. Essa Revolução Francesa que teve um período de 10 anos, dentro da própria Revolução Francesa, nós falamos dentro das fases de um período em que os jacobinos tomaram o poder, que ficou conhecido como aquele momento de perseguições, e que os jacobinos queriam impor o seu regime de terror. Depois, uma ação em que a alta burguesia, comandada pelos girondinos, derrubam este antigo regime com uma reação termidoriana, e aí dão o poder ao diretório, composto por 5 pessoas, e estas 5 pessoas, o que elas fariam? Essas 5 pessoas tinham o poder tiveram a função dentro do poder executivo, mas diante das circunstâncias que se encontrava a França, havia necessidade de centrar o poder nas mãos de uma pessoa, e aí aparece a figura de Napoleão Bonaparte, que em 1799 põe fim, com o golpe dos 18 Brumários, põe fim à Revolução Francesa e inicia uma era napoleônica. Nesse período de era napoleônica, que vai de 1799 até 1815, nós temos aí um momento em que a própria França, ela vai galgar um espaço, ela tem-se um respeito na figura de Napoleão Bonaparte, por ser um grande estrategista, ser um grande militar, todo esse processo que a gente já viu, já estudou, e aí só não memorizando. Outro ponto que é importante também a gente relembrar, dentro disso que nós estamos falando, é que num dado momento, em 1813, Napoleão Bonaparte começa, então, quer dizer, ele teve algumas perdas, mas a de 1813 bastante considerável, na Batalha de Leipzig, e aí tem-se a formação do Congresso de Viena. O Congresso de Viena, então, ele teve a sua existência de 1814 a 1815, onde tentou restabelecer, tentou impor o absolutismo. Mas é claro que ele até teve êxito. Mas, por outro lado, outras revoluções, que vamos intitular de revoluções liberais, acabaram derrubando esse absolutismo e aí pondo fim. Desse momento para frente, o que nós começamos agora a perceber? Nós começamos a perceber que dentro da França e dentro da Europa, agora outros princípios iriam aparecer, outras revoluções iriam aparecer. Então, posteriormente a essa revolução liberal, para reorganizar a casa no que diz respeito às questões políticas, eles enfrentariam uma outra revolução intitulada de Revolução Industrial, que é um próximo assunto para uma próxima aula. A todos meus povos e minhas povas, um beijo no coração de todos vocês. E é isso, encerramos a nossa aula de História, que hoje falamos sobre Congresso de Viena e Santa Aliança. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula!